né? 30 e pouco, o povo vai chegando, ainda falta até o povo aqui do grupo, ó. E o Lucas tá aí, ó, tá chegando aqui José Roberto, Patrícia Rayana tá aí, Rogério, quem é que tá faltando mais aí do grupo? Deixa eu ver se tá, a Luciana já chegou. Daqui a pouco a Luciana chega. Lucas, pronto, falta a Luciana. Bom, então nós vamos iniciar a nossa... Andressa, eu combinei com... Se Regiane vier para as meninas, aí, Andressa, você, Patrícia Rayana, que tem o artigo lá no livro, ela é desse grupo desse mês. Ela pode fazer para vocês no próximo mês. Ela pode dar palestra para vocês no próximo mês. Patrícia Rayana. E até mesmo Maria Lúcia. Maria Lúcia me disse que ia organizar lá, porque ela tem aula até 6h15, no doutorado, que ela está agora, mas ela vai se organizar para ver se sai mais cedo. Bom, então vamos aí, nós vamos iniciar, gente, o grupo de hoje, certo? Então, nós temos os debates, como a gente está fazendo toda semana, a partir de né? Com uma pessoa do grupo, que tem a gente discutindo as produções do grupo. Então, hoje nós vamos ter aqui, as meninas vão fazer a apresentação, mas nós vamos ter aqui a produção, ou vamos mostrar aí, Wanderson vai mostrar o trabalho dele, que é resultado da especialização, porque lá na geografia, antes, quando eu era coordenadora, em um passado bem remoto, a gente tinha especialização também, né? Então, nós formamos uma leva muito grande de alunos especialistas. Então, naquele período, Wanderson fez, Arlândia fez mestrado, fez mestrado, mas também fez a especialização. Então, foram vários do grupo, inclusive, que fizeram a nossa especialização, certo? E aí, então, naquele período, a gente tinha especialização também, era uma especialização bem, vamos dizer assim, bem grande do ponto de vista tanto de teoria como de prática, porque tinha muito trabalho de campo. Então, foi uma etapa boa ali, que a gente tinha mesmo, e a gente formou muita gente naquele período. Acho que foram 2 ou 3 turmas. Foi uma coisa, assim, bem interessante, né? Débora também, que faz disciplina especial lá com Iraildes no mestrado, mas Débora sempre foi mais para o lado de Antônio Marques, não era do grupo, mas ela fez também especialização com a gente, então era um grupo bom, certo? Assim, de especialista. Então, Wanderson foi um desses que fez também especialização lá com a gente, certo? Né, dessa etapa, né? Então, foi um período bom da coordenação do curso, que a gente tinha também especialização, certo? E aí, então, quando você vai apresentar esse trabalho dele, que é um trabalho bacana, fruto da dissertação dele, ou da monografia dele, da especialização, que da graduação, eu nem me lembro mais o que foi, viu, Wanderson? Mas da Da especialização. cidade ao campo, vai vendo os trabalhadores. O da graduação. Monografia da graduação. Aí tem o da especialização. Da especialização foi outra coisa. Eu acho que esse dos que você vai apresentar hoje é da especialização, não? Não, eu sei. Você perguntou da graduação. Da graduação foi da cidade ao campo, vai vendo os trabalhadores. Certo. Então, as meninas vão aí agora apresentar, Wanderson, vá. Pode ir, Karine. Quem ficou de apresentar hoje foi Lucas. Eu vou começar a apresentar. Bom, então nós vamos dar início ao nosso terceiro encontro do mês de abril, né? Do nosso grupo de estudo, com o texto, artigo A Situação Política no Brasil, os Jovens Universitários e o Ensino, de Luiz Wanderson Evangelista Silva. Eu agora irei falar um pouco sobre a formação dele. Ele é graduado em Geografia pela Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Foi professor do Pré-VUP, era o cursinho pré-vestibular da Universidade de Pernambuco. Ele participa dos grupos de estudo A Política no Brasil e a Questão Agrária, esse nosso. É integrante do grupo de pesquisa em Sociedade e Natureza do Vale do São Francisco e do Centro de Estudos Agrários CEA. Ele é professor de Geografia na Escola Estadual NM6, da Rede Estadual de Pernambuco, em Petrolina. Tem experiência em Geografia com ênfase em ensino de Geografia no espaço geográfico, território, Estado, desenvolvimento, agronegócio,
mobilidade de trabalho, cidade de campo, interdisciplinaridade e educação. Agora eu deixo a palavra com o nosso convidado. Pronto, Wanderson, agora é com você. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todo o CE, a toda a equipe, né? Dizer que é uma honra estar participando desse espaço, estar participando do grupo de estudo, que eu participo já desde 2013, e com certeza absoluta tem uma contribuição absolutamente importante no nosso crescimento intelectual, né? E no nosso crescimento político também, e é fundamental tanto para os graduandos, para quem também já terminou, né? Tanto para quem está estudando, está estudante ainda, é graduando, como também quem já é graduado, porque nunca para o processo de conhecimento e o processo de acompanhamento político da sociedade. A política sempre está acontecendo, a gente sempre tem que estar atento ao que está acontecendo. Então, é uma honra para mim estar participando desse grupo na condição de convidado, né, com esse trabalho, a situação política do Brasil, os jovens universitários de ensino, que eu escrevi em 2016 para 2017, sob a orientação da professora Áurea, né? E é isso, eu vou tentar falar um pouco desse trabalho aqui para vocês. Apareceu aí? Não. Ou tá aparecendo. Tem que partilhar agora, Wanderson. Ou botar a tela toda. Colocar aqui. Foi? Foi não. Tem que fazer igual com Iraildes. Você tem que partilhar primeiro a tela inteira. Você tem que tirar ele aí. Tire ele aí, vá. Tirei. Aí você coloca agora a tela inteira. Você coloca a tela inteira, vai sair seu computador, depois você vai lá você clica em cima e depois vai lá. Sheila. Sheila, então. Foi? Não foi, não. Apareceu nada aqui, não. Foi não? Peraí, viu? Você vai tela inteira, para a tela inteira, sem a... Eu botei em tela inteira, mas está aparecendo no meu computador. Clique em cima agora, clique em cima da tela inteira, do computador. Cliquei. Pronto, agora vai estar aparecendo aqui. Agora você vai lá no slide. Vai lá no slide agora. Pode clicar em cima do slide. Aham. Não, está saindo sua tela de suas pastas. Agora sim, vai sair o slide. Tanhanhã. Foi? Não, você fez alguma coisa aí que não deu certo. Não foi, não? Foi, mas você já tem que ter deixado o slide aberto. Peraí, viu? Não, estava aberto já. Pronto, mas aqui deu a impressão de que você ia abrir. Ele não está aberto, agora você só vai para ele. Tá duas telas aqui agora. Foi que você conseguiu fazer isso, minha gente? Duas telas. Mas eu já compartilhei, eu compartilhava em tela aqui Peraí. Pare a apresentação, tá duas telas, tá duas apresentações. Vou voltar aqui. Voltou? Voltou. Pronto. Eu vou tentar de novo aqui. Senão já tá ficando. Senão você fala mesmo, que você é danado. Certo, então vou falar, fica melhor. Fica melhor. Ninguém, esses textos, ninguém vai
Você vai olhando aí e vai falando. Vamos embora, então. Vamos. Então, continuando, né? Recapitulando, voltando onde a gente estava. Bom, é uma satisfação estar aqui no grupo de estudo. E o título do trabalho é o seguinte: a situação política do Brasil, os jovens universitários e o ensino. Eu fiz esse trabalho, esse TCC, né, em 2016, comecei em 2016 e terminei em 2017, né, sob a orientação da professora Áurea. E o que é que estava acontecendo politicamente naquela época? Estava acontecendo exatamente o período de impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Era exatamente a situação política que estava acontecendo na época. Então, existia uma postura muito forte da direita contra a esquerda, né? A gente estava vivendo um conflito muito grande no Brasil da direita contra a esquerda. Então, o título, a situação política do Brasil, os jovens universitários e o ensino, né? Então, para entender o comportamento dos jovens universitários, evidentemente, tem que entender a situação política que o Brasil estava vivendo naquela época. E o ensino, né? Então, o título já dá uma direção ao que o trabalho propõe, né? Então, aqui na introdução, eu só vou dar uma olhada aqui, é o seguinte: o Mészáros, o filósofo húngaro, Estevão Mészáros, né, ele coloca o seguinte... Wanda, só um minuto. Você pode ir acompanhando pelo seu slide e vai falando. Você olha aí no seu computador e vai falando. Fica bom também, sugestão. Certo. Estão me ouvindo? Então, sim. Pronto, vamos embora. Então, vamos. Então, o filósofo Estevão Mészáros, ele faz uma análise sobre o sistema capitalista em si, que ele fala o seguinte, que a crise atual do sistema capitalista nada tem de novo. Contudo, na sociedade brasileira, há um elemento que se considera novo na condição quando se analisa dialeticamente o novo na condição de velho. Um processo de direitização que, para Virginia Fontes, né, a historiadora Virginia Fontes, significa a imposição do medo à maioria da população, quer seja pela violência, pela perda de emprego, quer seja simplesmente pela desqualificação da presença num lugar não desejado. Desse modo, vence nas ruas racismo, sexismo, discriminação social pesada como elemento norteador das formas sociais. Então, o Mészáros, ele coloca que não é nada de novidade a crise do sistema capitalista vigente, inclusive, em qualquer tempo histórico, em qualquer época, né, vamos dizer assim, em qualquer tempo histórico, porque o capitalismo, ele próprio gera a crise, né, a partir do momento que ele acumula e vai propiciando, né, as mazelas, as desigualdades sociais e tal. Então, o Mészáros coloca que a crise é uma coisa já, de certa maneira, peculiar ao sistema capitalista. O que foi uma coisa que chamou a atenção, né, no ano de 2016, foi a forma como se reagiu à crise, né, existente do capitalismo, onde Virginia Fontes, né, coloca que existiu um racismo, sexismo, discriminação social pesada como elemento norteador das formas sociais. Então, sabendo-se que, a partir do que Mészáros coloca,
o capitalismo, ele gera as desigualdades, ele gera a crise, aliás, ele gera a crise em si, né? Então, isso não é novidade, mas o que foi realmente uma coisa notória naquele ano foi como se reagiu à crise, que foi uma postura de direita, uma postura sexista, como Virginia Fontes coloca, de discriminação social. Então, existia fortes movimentos conservadores contra qualquer movimento social, qualquer postura de reivindicação por uma sociedade mais justa. Existia uma forte resistência a qualquer movimento que lutasse pela igualdade social no Brasil naquele período, né? Então, eu estou falando isso para a gente entender um pouco, né, como estava acontecendo o contexto da época, político da época, né? E também entender o sistema capitalista em si, tá bom? Então, vamos lá. A seção 1 vai falar o seguinte: a formação política dos graduandos em geografia, né? A formação política dos graduandos em geografia. O curso de licenciatura em geografia tem em seu currículo a disciplina de geografia política, cujo propósito consiste em discutir as diferentes perspectivas políticas no espaço. Assim, o referente componente curricular, juntamente com os demais, especialmente geografia econômica, geografia agrária, urbana, regional, etc., podem possibilitar uma análise política que norteia as transformações ocorridas no espaço. E sobre esse tema de formação política dos estudantes, né, não só apenas o currículo, né, é também o currículo, mas existem outros aspectos que contribuem para a formação política dos estudantes, né? Por exemplo, grupos de estudo como esse, debates, palestras, jornadas universitárias, como também o CEA promove em parceria com o MST, é também um exemplo de formação política, e todo o engajamento dos estudantes no movimento estudantil, por exemplo, por meio do DCE, do DA, do CA, tudo isso participa da formação política do estudante. Então, o estudante ele tem a chance, a possibilidade de, concomitantemente ao curso que ele faz, concomitantemente à grade curricular, ele também tem uma formação política dentro da universidade, o que vai ser de fundamental importância para a atuação profissional dele, tá certo? E agora, falando um pouco sobre os jovens e o conservadorismo na universidade. Então, só para complementar sobre a formação política dos estudantes, eu me lembro que a UPE, ela sempre foi uma universidade que tem um histórico dentro do movimento estudantil, e geralmente essas pessoas, né, elas participam do movimento estudantil lá da UPE, a UPE tem esse histórico, e dão sequência àquela formação, àquela postura, aquele comportamento político, porque realmente é um comportamento fundamental para a nossa atividade profissional, porque aonde a gente estiver, né, onde quer que a gente esteja, existe uma conjuntura política por trás. A gente tem que entender, precisamos entender para que podemos nos posicionar com mais tranquilidade e com mais propriedade, né? É isso. Então, a formação política, vocês perceberam aí que ela é muito pulverizada, né? Ela, tanto no próprio currículo, como nas palestras, enfim, tudo isso que eu citei para vocês. Então, existe
um processo eminente de formação política dentro da universidade, particularmente falando da Universidade de Pernambuco, né? Bom, a seção 2 é o seguinte: os jovens e o conservadorismo na universidade, né? Recapitulando o que eu falei lá na introdução e no título, né? A gente vivia em 2016, a gente vivia uma situação política extremamente conflituosa, conturbada, de impeachment da presidente Dilma, de fortes ataques à esquerda de uma forma geral, né? Então, era um movimento conservador muito forte no Brasil. Então, vivíamos esse fervor, vivíamos esse momento muito conflituoso no Brasil, né? De que tudo era contra, tudo era esquerda, tudo era comunismo, né? Até a Rede Globo diziam que era comunista. Enfim, tudo era comunismo. Então, a gente vivia essa época era uma época muito conflituosa, muito difícil, que a gente via naquela época, né? Muito difícil mesmo, principalmente para a esquerda, porque tudo era comunismo e tudo era ressaçado pelos conservadores, né? E foi um movimento muito grande, enfim, muito complicado. Então, foi nessas circunstâncias aí que esses jovens entraram na onda, vamos dizer assim, entraram na jogada aí. Foi justamente nessa onda conservadora que estava acontecendo no Brasil, querendo privar qualquer tipo de reivindicação contra o sistema capitalista, querendo proibir qualquer movimento contra o sistema burguês, porque era taxado de comunista, era taxado de esquerda, esquerdopata, e aqueles termos todos que a gente conhece, né? Então, foi mais ou menos nesse contexto aí que os jovens universitários optaram por essa linha conservadora e começaram a dar seguimento a esse pensamento, né? De acordo com o Sérgio Lessa, o filósofo Sérgio Lessa e o Ivo Tonet, aliás, o sociólogo, ele é formado em ciências sociais, né? O sociólogo Sérgio Lessa e o filósofo Ivo Tonet, os argumentos conservadores se resumem com o fato de pretender que o individualismo, característica da sociedade burguesa, seja algo extensivo a todos os homens e todas as épocas da história. Então, os argumentos, né, os argumentos conservadores, eles se resumem com o fato de pretender que o individualismo característica da sociedade burguesa seja algo extensivo a todos os homens, em todas as épocas da história, que é, de uma certa maneira, esse pessoal, eles querem, de certa maneira, naturalizar que os seres humanos, eles são conservadores mesmo, e a burguesia é a melhor forma que existe para o funcionamento da sociedade e ela deve se reproduzir. Essa é a visão dos conservadores, e ela deve se reproduzir. Essa lógica capitalista deve se reproduzir. E tudo aquilo que for contrário a essa lógica é algo errado, é algo que está colocando em risco a boa sociedade, a boa convivência social. É mais ou menos nesse sentido que anda o pensamento, né, conservador. As atitudes conservadoras na UPE Petrolina estão sendo desenvolvidas pelos jovens universitários, centrados no discurso da defesa à família como a base da manutenção da ordem, dos bons costumes, partindo-se do discurso moral religioso, e os alunos procuram divulgar suas ideias, organizando-se em formações e combatendo os movimentos sociais. Então, esses jovens universitários, vivendo aquela época
de fortes ataques à esquerda, né, absorveram um discurso moral religioso, né? Os alunos procuraram divulgar suas ideias, organizando-se em formações e combatendo os movimentos sociais. Eles começaram a criar grupos de formação sobre o conservadorismo, sobre grupo de estudo sobre o conservadorismo, começaram a usar a camisa de Olavo de Carvalho, só viviam andando lá com a camisa de Olavo de Carvalho, né, com a camisa de Bolsonaro, enfim, esse pessoal idolatrando eles, e Olavo de Carvalho sendo o grande mentor intelectual deles, vamos colocar assim, e o Bolsonaro sendo o grande líder político deles, né? Sendo o grande líder político deles. E baseando-se nisso, dentro dessa lógica, desse contexto, eles começaram a se reunir em grupos, rechaçar qualquer movimento social dentro da UPE, qualquer movimento de esquerda dentro da UPE e se organizar cada vez mais, tentando povoar cada vez mais todos os espaços, promovendo debates sobre escolas sem partido, por exemplo, promovendo debates sobre doutrinação, promovendo debates sobre contra o movimento LGBT e vários outros movimentos que eles fizeram lá, né? Inclusive, teve alguns episódios lá, quem estava na época se lembra, que eles rechaçaram pessoas do candomblé, enfim, foi um movimento muito compacto, vamos dizer assim, entre aspas, deles, né? Contra qualquer coisa que, na opinião deles, era esquerda, né? Então, a Virgínia Fontes, né, ela vai dizer o seguinte, esse é um processo de direitização que não é só político, é também social. Um processo de direitização significa imposição do medo à maioria da população, quer seja pela violência, pela perda de emprego, quer seja simplesmente pela desqualificação da sua presença num lugar não desejado. Então, de acordo com Virgínia Fontes, aquilo ali não era apenas um fenômeno, vamos colocar assim, que estava acontecendo em 2016, não era só um fenômeno político, era um fenômeno também social. Então, as pessoas começaram a ter ódio de quem lutava, as pessoas começaram a ter ódio de quem se organizava para lutar por educação pública, para lutar por melhora salarial, para lutar por educação, para lutar por saúde. Qualquer tipo de luta era, de certa maneira, combatido por esse movimento conservador, que foi um movimento muito amplo e repercutiu, evidentemente, como a gente está falando aqui, dentro da universidade, né? Então, foi uma coisa muito, vamos dizer assim, muito compacta por parte deles, muito completa, holística, né? Incluiu todo um processo, né? Onde eles se identificaram nessa coisa do conservadorismo e a partir daí negavam qualquer forma de luta. Qualquer forma de luta era negada no Brasil naquela época, com um discurso que era o comunismo, que estava destruindo a família, que ia acabar o Brasil, que ia tornar o Brasil comunista. Então existia muito esse discurso, né, deles, dos conservadores, contra qualquer postura da esquerda, né? Qualquer postura da esquerda. Então, o fenômeno impressionante que Virgínia Fontes já chamou a atenção anteriormente é que, e Mesaros também falou, que a crise existe no capitalismo. O problema é que, naquela época, as pessoas não reivindicavam mais contra o capitalismo. Pelo contrário, tomaram medidas conservadoras e ainda mais negavam qualquer forma de luta
qualquer forma de luta social, qualquer forma de luta pela educação, qualquer forma de movimentos sociais, eram completamente negados por esse pessoal conservador, né? O historiador Mauro Iasi, a respeito do conservadorismo, Mauro Iasi vai falar o seguinte: o conservadorismo não pode ser entendido em si mesmo. O conservadorismo não pode ser entendido em si mesmo. Ele é expressão de algo mais profundo que o determina. Estamos convencidos que ele é uma expressão da luta de classes, isto é, que manifesta em sua aparência a dinâmica de luta entre interesses antagônicos que formam a sociabilidade burguesa. Nessa direção, é importante que comecemos por delinear o cenário no qual o conservadorismo se apresenta. Então, vocês perceberam aí que o Mauro Iasi, o historiador Mauro Iasi, né, poeta Mauro Iasi também, ele fala muito claramente que o conservadorismo não é apenas algo, vamos dizer assim, superficial, algo de uma vontade simples, assim. É uma coisa muito mais profunda. Tem a ver com luta de classes, tem a ver com classes sociais, tem a ver em você não permitir a reivindicação do fim da sociedade de classes, tem a ver com você não permitir o não desaparecimento que exista a sociedade onde exista burgueses e proletários, onde existam pessoas com propriedade privada e pessoas despossuídas. Então, todo esse movimento conservador, ele tem inserção, ele tem tudo a ver com, evidentemente, a sociedade de classes sociais. Porque o movimento conservador é justamente para negar a luta de classes e criminalizar ainda mais. O que é mais preocupante ainda, né? Então, a gente devemos entender, né? Devemos compreender que esse conservadorismo que estava acontecendo no Brasil, em 2016, ele não era, repito, uma coisa apenas filosófica, assim, simples, uma coisa de vontade, era uma coisa muito mais profunda, era uma coisa de classes sociais, de você não admitir que as pessoas vão para a rua pedir por justiça, né, que vão para a rua lutar por moradia, né? Então, naquela época, eu acho que a maioria das pessoas aqui se lembram, naquela época, 2016, né, apesar que faz um pouquinho de tempo já, mas naquela época tudo era criminalizado, eles criminalizavam, tudo era da esquerda, tudo era comunista, então não se podia fazer nada, não podia se reivindicar nada, não poderia se lutar para absolutamente nada, que na visão deles já era uma luta comunista e tal. Uma coisa... Aí, Wanderson, só lhe cortando aí, só para os meninos entender também isso que o Wander está dizendo, que foi importante naquela época e culminou isso no hoje, que foi a vitória do próprio Bolsonaro, né? Então, é importante também esclarecer isso, que culminou nessa vitória. Então, eu só queria abrir um parênteses aí de Wanderson para vocês entenderem que quando a gente lê um texto, certo? Quando a gente lê um texto, quando a gente está, inclusive, pegando textos bem antigos, né?
e textos atuais, geralmente naquele texto ali, sempre eu faço isso com os meninos, mas na especialização, era na especialização na época, hoje eu faço no mestrado, né? Perceber como é que o autor escreve esse texto, porque o texto que o autor está escrevendo, ele tem muito da época, certo? Ele tem muito da época que o autor está escrevendo. Ou seja, ele vai muito dentro de um contexto histórico que o autor explica. Então, na época, o de Wanderson, a gente estava vivendo esse momento, que era um momento de um movimento, como ele estava dizendo, que era um movimento ascendente, dentro, principalmente, da sociedade, mas particularmente dentro das universidades, esses jovens voltados para vamos dizer assim, voltados para ideais bem conservadores, porque isso pegava um movimento que estava acontecendo também, não só na questão da escala nacional dentro do Brasil, mas de mundo. Então, isso acendia nos jovens, e os jovens particularmente de classe média alta, né? Isso estava repercutindo também dentro das universidades, porque a universidade é, por excelência, o espaço em que você, vamos dizer assim, pelo menos para ter a ideia mais aberta, ou seja, o pensamento mais livre. E esse movimento ele vinha crescendo dentro da universidade. Então, nessa época, estava crescendo demais dentro da UPE. Era uma coisa assim assustadora, que não é a época de vocês, obviamente, mas a época de muitos que estão aqui, né? Dos meninos mais velhos aí, mas era um movimento que dentro da UPE Petrolina, que era mais tranquila do ponto de vista das lutas e do próprio movimento estudantil, estava crescendo demais, era uma coisa assim absurda. Então, era como se eles tivessem, era como se fosse um grupo religioso em cada canto, reunido, como eles faziam em outras universidades, sempre teve, inclusive lá em Sergipe, eram grupos ligados às igrejas que ficavam nos entornos, cantando, tocando violão, e esse grupo ligado, como o Wanderson disse, ligado ao pensamento de Olavo de Carvalho, estava assim, uma coisa louca dentro da universidade. Não só dentro da universidade, mas no Brasil inteiro. Estava assim, crescendo demais. E aí eu disse, Wanderson, vamos estudar isso, vamos ver o que é que o que é que a geografia tende a contribuir para que, de fato, isso não prevaleça, isso não, que não, vamos dizer assim, que não perpetue essa questão. E aí foi quando a gente começou a estudar esses jovens dentro da própria UPE, que estava crescendo demais, era muito voltado para o curso de História. Veja, que era um grupo maior, era de História, mas tinha gente dentro da Geografia também, muito grande, né? Então, tinha os jovens da Geografia, mas o maior grupo era da História. Mas tinha gente de tudo quanto era curso, tinha gente de Letras, tinha gente da Geografia, tinha gente de Matemática, então era um grupão que estava crescendo, assim, de forma assustadora. Mas não era só aquele grupo crescendo de forma assustadora do ponto de vista, eles são conservadores, estão criticando os jovens que são mais críticos dos movimentos estudantis. Não, eram jovens, como o Wanderson está dizendo aí, e aí a gente pegou as análises bastante de Virginia Fontes, os autores que a gente usa aí são autores bastante críticos e bastante que fazem a leitura do método materialismo dialético, a Virginia Fontes, o Mauriase, o Sérgio Lessa, esses autores que ele está dizendo aí, o Mesaros. E aí a gente começou a perceber que era uma coisa assim, porque eles estavam vindo já do ponto de vista da violência, certo? Do ataque. Então, eles iam para o enfrentamento, então eles não ficavam só nos grupos falando contra. Então, eles procuravam saber o que era que estava acontecendo dentro da universidade para eles irem para lá. Então, eu acho que Iraildo, Franciel, o pessoal lembra que a gente fez a jornada universitária, que todo ano a gente faz, inclusive nós vamos fazer esse ano, lá para o final de maio, início de junho, já disse os movimentos, né? Então, todo ano. Então, a gente estava lá na jornada universitária, em favor da reforma agrária, com o MST e tal, vem o grupão, entra todinho assim, porque eles vinham para o processo de amedrontar, era a questão da violência, olha, nós
podemos pegar vocês. Então, não era só do ponto de vista de amedrontar teoricamente, porque eles partiu para a agressão também. Aí entrou aquele grupão todinho, sentou num canto da sala, a gente estava fazendo, a gente sempre fez a jornada universitária ali na sala do primeiro período, porque é maior, né? Então, a gente sempre fez, e aí esse grupo chega todinho lá e entra, né, e a gente continuou, e eu acho que estavam 2 representantes do MST na época, e nós continuamos, porque onde eles viam que tinha coisa assim, do MST, aconteceu também no evento, a gente estava, em 2016, era o evento o nosso, do grupo de pesquisa, que a gente faz em 2 anos, né, foi 2014, 2016, 2018, né? Então, 2016 também era o nosso evento, cheio de convidados de fora, e esse povo veio todinho para entrar nas salas que a gente faz os simpósios, né? E aí eu já alertava os palestrantes, olha, a gente está com um grupo muito forte aqui, voltado para a coisa de Olavo de Carvalho, Bolsonaro, então naquela época eles já usavam as camisas de Bolsonaro. Então, veja, gente, você não tem noção do que foi isso dentro da universidade, foi uma coisa assim louca, né, os mais novos que estão aqui, né, e aí eu lembro que na jornada universitária esse grupo chegou todinho, aí sentou do lado lá, depois daquele lado da janela, sentou o grupão todinho ali do lado da janela e a gente continuou, eu disse, pode continuar, e a gente foi continuando, e os movimentos, eles começaram na hora das perguntas, começaram a fazer pergunta, e aí eu nem ligava, eles começavam a fazer pergunta e a gente continuava. Aí eu disse, não, pode responder. Eu levantei a mão, não, mas não é você não, é você agora. Resultado, eu fazia, quando eles respondiam, quando eu deixava eles falarem, aí eu respondi, não deixava mais eles falarem, aí era uma coisa assim, todo mundo batia pau, ó, menino, isso foi um inferno, você não tem noção do que foi. Aí todo mundo batia palma, e foi aquele resultado, eles não tiveram muita saída nesse dia da jornada universitária. Só que aí, na volta, a gente tá arrumando as coisas, porque a gente bota muita coisa na jornada universitária na sala, na saída eles ficaram lá fora, esperando, lá embaixo. E aí, cada hora que um passava, eles diziam uma piadinha. Porque ninguém pode falar nada, porque é um negócio democrático que ninguém fala nada. Aí eles ficavam resmungando. Então, a gente só saía em grupo, porque eles ficavam atrás também. Né? Então, foi um momento, assim, muito conturbado dentro da universidade. E aí, por isso que eu disse, vamos estudar isso, porque isso nunca aconteceu aqui dentro. Né? Então, aí, no outro momento também, eles começaram a agredir as exposições que a gente fazia lá nos expositores do movimento, e começaram a botar coisa no... Eles tinham até um Instagram, eu não sei o que era aquilo que eles tinham, não sei se vocês lembram, era Jovens Conservadores de Pernambuco, eu acho que era uma coisa assim. Era um grupo no Face. Era um grupo no Face, então eles pegaram as fotos da gente e botaram lá, entende? Aí começaram a agredir as fotos. E aí os meninos começaram a entrar na onda aqui, aí Daniel, não sei se Wanderson, um bocado de gente começaram a entrar na onda. Eu proibi, ó, não falem mais nada não, deixa eles se matarem para lá. Mas, então, era uma coisa, aí começaram a ir para, eles estavam em todos os espaços, era na geografia, aí para a história, aí começaram a brigar com a professora Janaína, que é a professora da gente do mestrado. Aí brigaram com Janaína, fizeram mesmo porque era MST, Janaína discutia a história de gênero, né? Porque para eles não tem essa história do gênero, tem que ser homem, tem que ser mulher, e Janaína discutia essa história do gênero, a coisa do LGBT, então eles foram para a agressão com Janaína, aí com Janaína eles foram de fato na agressão, e começaram a ameaçar a filha dela, e começou um monte de coisa, tanto é que o processo ainda rola hoje, é um dia desse que saiu a sentença lá do processo. Né? Furaram o pneu do carro dela. Aí furavam um pneu do carro dela, furavam um pneu, na época era Moisés o diretor, furaram o pneu do carro de Moisés. Ó, menina, esses meninos pronto, vocês não têm noção do que foi. Aí teve a comissão, né, para analisar o caso de Janaína, eu fazia parte da comissão, e esse menino que eu não sei, que era o líder, eu não sei para onde é que ele, me disseram que ele foi para os Estados Unidos. Esse menino que era o líder, onde eu ia saindo, ele disse... professora, eu sei onde é que a senhora mora. Eu disse, mas é o cão mesmo, esse menino já sabe até onde é que eu moro. Tô lascada, viu? Eu sei onde é que a senhora mora. Eu disse, meu Deus, era como se dissem, cuidado, que eu sei onde é que você mora, entendeu? Então, se você fosse entrar na onda deles, como Janaína acabou indo embora, porque Janaína é do Recife, Janaína pediu transferência para ir para lá, Janaína foi embora por causa disso, né? Que ela é professora também nossa do mestrado até hoje ainda.
Né? Então, Janaína foi embora, eu disse, eu não vou dar mensagem desse menino, não tenho medo dele, não. Se ele um dia começar a me seguir lá no meu condomínio, ele não entra, ele só vai me seguir, porque lá ele não entra. Né? Então, eu sei onde é que a senhora mora, não sei o quê, eu vejo a senhora passando ali, eu fico ali na Antônio Pedro, que é aqui perto da banca, eu sei que a senhora passa pro lado de lá, eu disse, mas menina, é que é o cão mesmo. Aí, mas era assim, amedrontando, tá? Então, era um grupo que tava... Gente, quando você via que era 4, daqui a pouco eram 10, sabe? Eles iam para o UPE, eles iam para a FACAP, eles estavam na Univasf, eles estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí não era só da... Aí tinha o da UPE, mas aí eles se fortaleciam como da FACAP, como da Univasf, como... Olha, então, essa onda, ela se perpetuava em toda a universidade. Coincidentemente, começou também pelos Ocupa nas escolas. Né? Então, era o grupo também contra o movimento da ocupação nas escolas, que estava acontecendo nesse mesmo período. Então, esse mesmo período histórico era o impeachment de Dilma, era o Ocupa nas escolas, era o movimento contra as reformas do ensino médio, contra as reformas que a partir daquele período, são as reformas que a gente está tendo hoje dentro das universidades, dentro das escolas de educação básica, que aconteceram. Então, esses jovens, e aí começou, os estudiosos e os intelectuais começaram a analisar essa situação. Certo? Então, nós começamos a analisar essa situação, foi quando Virginia Fontes começou a escrever bastante, porque esses jovens, eles iam não só pelo afronto da intelectual, até porque eles não tinham intelectualidade nenhuma, eles se fortaleciam nos livros de Olavo de Carvalho, e aí eles começavam a fazer, o Olavo de Carvalho dava cursos, e aí tinha os outros, as grandes lideranças do Olavo de Carvalho, começavam a fazer cursos para eles, então eles faziam cursos de como é ser conservador, de como é ser conservador. Então, eles entravam nessa onda desses cursos, e aí a gente começou a estudar isso, né? Então, o Wanderson escreveu sobre isso, e outros estudiosos que estavam escrevendo sobre essa realidade. Da mesma forma, por exemplo, lógico, nada comparado com a pandemia, como a gente começou também a fazer a análise da pandemia. Eu estou querendo fazer essa comparação para vocês entenderem que o momento, na época, precisava ser analisado, como o momento agora da pandemia precisa ser analisado do ponto de vista da ciência, certo? E aí, então, a gente analisou aquilo para a gente poder fazer e perceber como era que a geografia contribuía nisso. Então, a gente pegou que tinha todos os componentes curriculares da geografia, ela tende a lhe mostrar uma leitura de mundo. Mas tem umas que são mais, como a geografia política, como a geografia econômica, como a geografia urbana, como a própria geografia agrária, que tende a mostrar mais você do ponto de vista da realidade. Não é que as outras não são, não é isso. Porque a geografia é uma totalidade. Só não gostei, Vanessa, da palavra holística. A gente não usa, não. O holística, porque Tá certo. quando a menina aí que vai, quando vem com as palavras, eu digo, essa palavra não, essa não, essa não. É totalidade, é verdade. É totalidade, a gente não trabalha com holística, porque o holística é parte em parte, a gente não trabalha com parte separada, né? Então, no marxismo a gente trabalha apenas com a totalidade, porque a gente vê a coisa não a partir de um olhar só, de uma escala local, a gente vê a partir de uma totalidade. Por isso que eu estou dizendo, a história dos componentes curriculares, sejam mais ligados à geografia física, todos eles contribuem para a gente analisar o espaço e a sua transformação. Agora, tem umas que são mais, que mexe mais com você e diz, eita, é ali, ó, você tem que andar por ali. Entende? Então, é difícil você passar pela geografia e você não se sensibilizar com as coisas. Então, nós analisamos, resultado, como é um movimento que não tinha muita sustentação do ponto de vista teórico, porque o Olavo de Carvalho não é um teórico, né, não tinha muita sustentação do ponto de vista, eles foram se desmanchando, diluindo. Tem muito hoje? Tem, certo? Tem. Aí, como eu disse, cortei a Vandes, culminou o quê? Culminou com a vitória de Bolsonaro. Esse movimento resultou da vitória dele agora. Né? Então, conservadorismo, essa história da família, essa história de ser homem e de ser mulher, certo? Então, do uso das armas. Então, isso resultou na vitória de Bolsonaro, certo? Mas esses grupos continua, né? Porque por isso que a gente vê muitas mortes de negros, muitas mortes de índios, muitas mortes dos movimentos sociais, continua, mas dentro dos locais específicos, eles foram se diluindo. Porque eles viram que não era aquele caminho, não é que acabou o conservadorismo, né? Eles começaram a ver também outros caminhos de organização nas redes sociais, por exemplo, eles começaram agora a atacar o Supremo, e aí viu que não deu muito certo, entende? Então, eles estão vendo outros caminhos de continuar. Agora, dentro das universidades, esse movimento, ele também deu uma diluída,
né? E não é que ele deixou de existir, não, mas esse, assim, do afronto, eles faziam aqui a escala, qual é o movimento que vai ter hoje? Qual é o evento que vai ter hoje? Vou para lá. Então, eles tinham uma agenda de todos os movimentos que iam acontecer, né? E aí eles chegavam, não um ou dois, eles chegavam de grupo, né? Então, para impor a questão da violência, a questão do medo, de amedrontar você, certo? E, de fato, poderia chegar às vias de fato, como eles faziam com os pneus, de ficar fazendo ataque, certo? Esse menino que era o líder, ele desapareceu. Eu soube que ele foi para os Estados Unidos, né? Os eventos grandes, as semanas universitárias. Eu acho que ele foi pedir a benção para o Olavo de Carvalho lá. Deve ser. Aí, os eventos grandes, como a semana universitária, a palestra de abertura, eles chegavam todos, certo? E aí fizeram um dia lá na semana universitária, e aí todo mundo vaiou, eles saíram de lá correndo, porque teve muitas vaias, né? Aquele Fred Pontes, veja, e a figura que liderava eles aqui em Juazeiro e Petrolina era um tal que é um cantor, o Fred Pontes, que agora saiu o resultado do processo dele, que ele foi acusado de pedofilia. E aí ele foi, inclusive, eu não sei como é que tá o negócio, mas que era para ele ser preso por conta disso, né? E também com o caso de Janaína, ele também foi, a Janaína também ganhou com essa briga lá, né? E aí, gente, então foi essa situação na época que nós começamos a analisar e ver as posturas do Japão na universidade, logo na universidade, que era o espaço por excelência da discussão, das análises das contradições, certo? Das análises das contradições, de você ver uma sociedade desigual e começar a lutar por ela, e está crescendo dentro das universidades esse movimento contrário. Poxa, é muito estranho isso. Né? Ainda que tenha na sociedade, mas dentro do espaço universitário é muito estranho, inclusive contra, porque o que fortaleceu mais eles foram as escolas fechadas, né? Então, eles começaram a crescer na ocupação das escolas, a UPE também entrou na ocupação, então a gente passou mais de mês fechado, eu acho. Aí foi o semestre quase todo, né? Então, foi tipo agora a pandemia, foi o semestre quase todo, naquela época, que de greve. Né? Então, começou a ocupação. Então, primeiro foi a ocupação dos estudantes na UPE. Foi um negócio assim, massa, do ponto de vista político. Depois, os professores aderiram ao movimento dos estudantes, então foi uma greve dos estudantes e dos professores. E aí eles se fortaleceram dessa época, porque para eles era tudo errado as escolas fechadas. Né? Então, eles eram contra, e aí, quando tinha as assembleias do movimento Ocupa, o movimento era Ocupa UPE. Né? Então, aquelas pinchações, aqueles desenhos que tem lá ainda hoje, foi dessa época. Né? Então, eles ficaram lá, então eles começaram a fazer vários desenhos nas paredes, nessas coisas. E aí eles se revoltavam, porque eles não queriam esse movimento da Ocupa. O Ocupa, na verdade, ele começa em São Paulo, né? Eu até já falei aqui, eu estava mostrando isso na turma do mestrado. Eu disse, mas, menino, eu dizendo a Karine, que a gente deu o Big Brother sem querer, porque aquele Lucas do Big Brother, ele foi o grande líder do movimento Ocupa nas escolas. Por que eu sei disso? Porque o MST, quando ele saiu do Big Brother, começou a postar coisa. Eu tenho um MST no Instagram, né? O Brasil de Fato, que é o movimento, que é o jornal do MST, começou a botar o Lucas... Diabo, o que é que tem a ver o Lucas Penteado do Big Brother no MST, no jornal? Aí eu fui começar a estudar isso, começar a pesquisar. E aí eu vi que o Lucas Penteado, ele foi o grande líder do movimento Ocupa das escolas no estado de São Paulo, naquele período, em 2016, porque ele era presidente da UJS, Wanderson, do movimento do ensino médio. E aí ele foi uma grande voz naquele período que as escolas fecharam, e eles conseguiram fechar o estado inteiro do Ocupa nas escolas. E a partir de lá, o movimento passou para o Brasil inteiro. Certo? Os IFES foram os primeiros, depois as universidades. E aí as universidades todas fecharam, as universidades públicas. E aí esses jovens conservadores ampliaram, assim, porque para eles as escolas fechadas era uma coisa terrível. Então, demorou fechado muito tempo. Foi quase um semestre fechado, né, as escolas. E aí eles se fortaleceram nesse período, entende? Então, muita coisa se conquistou naquele período, e aí, além do processo, não era só greve, formação, todo mundo em casa, mas era um período de formação, tinha evento todo dia, tinha assembleias todo dia, então foi uma época bem bacana, tanto do ponto de vista do conservadorismo, como do ponto de vista político,
porque os políticos, os meninos também se politizaram muito naquele momento do Ocupa, certo? Mas que foi assim, um embate para muitos professores e para os estudantes também. Então, era uma coisa assim que você tinha medo de andar pelos corredores da UPE, imagine. Você ter medo de andar pelos corredores da UPE, com medo de encontrar com esses meninos, que eles usavam todos a mesma camisa branca, com a foto de Olavo de Carvalho, certo? E eles assistiam a aula, eles ficavam rodando, eles só assistiam às aulas das disciplinas mais polêmicas, né? Eles só assistiam das disciplinas mais polêmicas. O de geografia era, como eles não conseguiam, eles desistiam, porque logo eu peitava eles, aí eles desistiram, né? Que era, e é interessante, o menino se modificou, viu? Depois não é mais Olavo de Carvalho, que é aquele menino que anda com a Amanda, esqueci o nome dele agora. Ele anda com a Amanda, ele anda com... O outro desistiu, não apareceu mais, que era da turma de Patrícia Rayana. O outro desistiu, não apareceu mais, nem o curso terminou. O outro se modificou, que anda com o Eike, que anda com o Eike Augusto, Rogério, que está aí, que deve lembrar o nome dele, que anda com o Eike Augusto, que anda com a Amanda, aquele grupo ali, certo? Ele deu uma modificada na cabeça dele, entendeu? Porque eles fizeram geografia agrária, eu peitei eles desistiram da disciplina. Aí eles voltaram agora, ele fez agora geografia agrária e geografia política, né? E o outro que nem fez nem agrária nem política, que era da turma de Patrícia Rayano, sumiu, nunca mais apareceu na UPE. Não sei que fim teve ele, né? Ele nunca mais apareceu por lá. Então, era uma situação complicada, entendeu? Era uma situação complicada. Não é uma coisinha fácil de lidar como Ezequiel, como os meninos ali, que a gente fica brincando, é Bozo, você é isso, né? Não, era complicado, assim, do ponto de vista da relação. Você dizia uma coisa, eles diziam também, eles não tinham medo, não, ele levantava, ele afrontava, certo? Era uma coisa assim, eu ouvi esse menino dizer, eu tinha coisa que eu fazia de conta que eu não estava ouvindo. Aí ele chamava... um dia eu disse uma coisa, ele disse bem baixinho, assim, nazista. E eu ouvi, mas eu fiz de conta que não ouvi, que é para não ir para o embate, entendeu? Porque era difícil, era muito complicado. Então, é isso que a gente tentou apresentar nesse artigo de Vance, e a gente vai fazendo esse processo das análises também, política e do fortalecimento, tanto de um lado, que era a questão política, que aí os movimentos também fizeram, e foram às ruas também para ver a questão do impeachment de Dilma, como também para o outro lado, que iam às ruas também contra as reformas do ensino médio, que também começaram muita coisa a ser discutida no próprio governo de Dilma, era contraditório, né? E aí, que se fundou nesse fortalecimento também político dos estudantes, nesse movimento lindo, que para mim foi uma das coisas mais lindas que aconteceu, que foi o movimento Ocupa nas Escolas. Então, aquele movimento ali, ele é histórico, realmente. Quando o MST começa a falar do Lucas Penteado, daquele do Big Brother, porque realmente foi um movimento, assim, fantástico e histórico, que ficou, de fato, na história, como é que um grupo de adolescentes consegue mobilizar um país inteiro a partir do fechamento das escolas contra um projeto louco que era de fechar escolas em São Paulo, que o governador queria fechar escolas em São Paulo para poder implantar esse projeto que acabou passando, que é esse projeto da Base Nacional Comum Curricular. Entende? Então, mas muita coisa se ganhou lá naquele período, principalmente na UPE, mais concurso para professor, mais concurso para funcionário, não ainda do tanto que a gente tem, mas depois dali, teve vários concursos, na geografia, por exemplo, o concurso que entrou a professora Thaís, o concurso que entrou, né, tiveram 2 concursos depois desse período, que foi conseguido nesse movimento, certo? Então, foi isso que a gente tentou mostrar aí no artigo de Wanderson, que era fazendo análise dos jovens universitários, nesse momento histórico, né, particularmente tendendo, lógico, para o lado da geografia, e vendo as contribuições que a geografia dá, do ponto de vista político, né, para que esses jovens analisem a sociedade, certo? Analise a sociedade e analise essa sociedade desigual e seja sempre um jovem indignado contra, até mesmo porque a gente vai para a sala de aula, e a sala de aula deve ser o tempo todo essa manifestação contra as injustiças,
certo? Então, a gente nunca pode ser a favor das injustiças. Eu sempre falava para meus orientandos o seguinte, olha, a gente nunca pode se conformar e a gente nunca pode se calar, certo? Diante de uma injustiça. Se a gente não puder falar, se a gente não puder falar no momento, certo? Se a gente for proibido de falar, a gente escreve. Se a gente não puder escrever, a gente faz gesto, certo? Se a gente não puder fazer gesto, a gente faz qualquer coisa, mas o que a gente não pode é se calar diante das injustiças, porque a nossa vida, a sala de aula e todos os lugares que a gente for estar, ele deve ser sempre uma manifestação da indignação contra a injustiça, contra a dor do outro, a favor da dor do outro, contra todo o processo de miserabilidade. Certo? Então, foi isso que a gente tentou mostrar dentro desse artigo de Wanderson, né? Que eu nem me lembrava mais, assim, ver o tempo, mas é um artigo bem bacana, que depois a gente publicou ele num evento, certo? Mas que foi uma coisa, assim, bem bacana. Eu lhe cortei, Wanderson, mas era só para mostrar para os alunos essa coisa que foi importante. E se depois também, até mesmo assim, porque não precisa, vamos terminar de falar, se os outros também já quiserem perguntar, porque realmente foi uma coisa bonita dentro da universidade. Bonita e ao mesmo tempo de luta, certo? De luta, porque foi assim, um momento que a gente viveu e que foi muito... Depois a gente olhando para o lado, foi muito engraçado aquele dia da jornada universitária, como se fosse assim... um jogo que nós ganhamos naquele jogo ali, então todo mundo, eita, bateu palma, aí eu lembro que Luciano Alves, que era da turma de Iraildes, mas de Francielma, né, aí quando eu cheguei em casa, que eu vendo aqueles meninos entrando naquela sala, e comecei a ficar, isso vai dar merda aqui, né, mas segurou a peteca, e o MST também se segurou. Vontade, né, de brigar era muita, mas... E eu querendo segurar a Wanda, tu fica quieto. E aí, mas aí Luciano Alves, pô, Áurea, foi legal, não sei o quê, quando eu cheguei em casa, vinha só as mensagens do Zap. Mas foi a sala lotada, cheia de gente, um monte de gente. Olha, gente, pense aí no negócio histórico. E a gente conseguiu, nesse período também, essa eles não souberam, que o João Pedro Stedler estava aqui. E aí eu consegui levar o João Pedro Stedler para lá, para a universidade. Mesmo a universidade fechada, consegui articular com os estudantes, a gente lotou uma sala todinha. E essa eles não souberam, porque foi muito rápida. Ele não deu conta deles saberem. De manhã. Foi de manhã, e aí eles não conseguiram. Eles não chegaram lá nessa, não. Entendeu? Nessa eles não conseguiram chegar. Dançaram nessa. Dançaram. Mas da noite, que foi a jornada universitária, logo quando abriu a universidade, aí eles chegaram de grupo. E entrava um, entrava o outro, entrava um. Veja, eles se organizavam para amedrontar. E aí, mas assim, foi num jogo, foi 1-0. A gente ganhou essa mas eles ficaram esperando. Cada um que passava, eles diziam uma piadinha. Cada um, que se você voltasse para Wanda, se gosta de enfrentar, porque se voltasse, dava pancada mesmo, entendeu? Não, vamos embora, deixa eles aí, entendeu? Porque a jornada terminava muito tarde para a gente daí desarrumar a sala e tudo. E aí, vamos embora. Os meninos, vai embora, leva Wandas, bota Wandas no carro, pronto, a gente ia embora assim, entendeu? Porque se fosse para dar ousadia, tem que ter muita maturidade, né? Então, era essa, você tem as coisas da história para a gente contar dos momentos vividos dentro da universidade, e um deles foi esse. Então, a gente analisando também do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista da situação naquele momento, que foi, assim, um momento bem interessante, né? Então, quem viveu e sabe, um grupo mais velho aí que viveu esse momento, foi uma coisa bem interessante, né, Wanderson? Então foi legal. Verdade, exatamente. Assim, até mesmo agora abrir para vocês perguntarem a Wanderson, para vamos lá perguntar, porque foi uma coisa boa, gente. Embora tivesse muita briga, foi muito conflito, eles quiseram pegar a Janaína, e aí a gente abriu uma comissão lá para poder analisar o caso, porque o caso era para expulsar esses meninos da universidade, aí tinha que ter uma comissão constituída pela reitoria, e eu fazia parte da comissão também. Aí foi muita coisa, aí por isso que ele ficava, eu sei onde é que você mora, porque na comissão a gente ouvia também todos eles, a comissão era como se fosse um inquérito policial dentro da universidade. E aí tinha que ouvir eles, mas tinha que ouvir os professores, mas tinha que ouvir eles também.
E aí eles também se organizaram, eles tinham um monte de coisa gravada, eles tinham coisa, viu? Tinha um que fazia história, eu lembro que tinha um que fazia história, mas fazia direito da FACAP, então ele se juntava também com o povo da FACAP. Pensa aí, pensa no negócio. É cada coisa para a gente contar dessa universidade, mas vamos lá. Mas podem perguntar, ver o que é que vocês têm de curiosidade também, certo? Bora, gente. No final do seu artigo, Wanderson, você coloca uma frase, né? Dessas pessoas, desses movimentos, que é a seguinte frase: é graças a Paulo Freire que nossa educação é uma das piores do mundo. Como explicar esses ataques a Paulo Freire e a sua pedagogia, sendo que ele está entre os autores mais citados em trabalhos acadêmicos do mundo? Bom, para eles, assim, Paulo Freire é um monstro, né? Para eles, Paulo Freire era a representação do demônio dentro da universidade. Era uma representação de tudo que não prestava dentro da universidade, porque Paulo Freire, ele defendia a classe trabalhadora, Paulo Freire tinha uma visão progressista, assim, dentro da educação, né? Nos livros dele, ele fala sobre isso, uma pedagogia mais participativa, uma pedagogia onde ocorra a transformação social, a emancipação humana, e como eles eram contrários a essa lógica de educação, uma educação emancipatória, então eles se colocaram contra Paulo Freire, né? Porque eles não concebiam, eles não entendiam uma sociedade a não ser a burguesa, lamentavelmente. E como Paulo Freire tem uma visão de emancipar por meio da educação, né? Então eles discordavam frontalmente de Paulo Freire. Acho que é isso que eu estou a te dizer, viu? Não, mas é isso mesmo, Wanderson, assim, e olha que Paulo Freire, eu sempre digo aos meninos, Paulo Freire, nem do ponto de vista marxista, um dos mais radicais, não é? Mas é porque Paulo Freire, ele começa a discutir essa história de abrir os olhos, principalmente dos trabalhadores, inclusive do EJA, os trabalhadores ligados à educação dos jovens e adultos, da EJA, que para uma luta, certo? Então, como vamos dizer, para uma emancipação, para uma libertação. Então, eles começaram a ver Paulo Freire a partir de um mundo, de um diabo, mas, assim, ele não é nenhum dos pontos de vista de uma educação muito mais radical. Foi um grande teórico dentro do Brasil, certo? Mas, necessariamente, não era um dos mais radicais, mas ele abria os olhos, principalmente dos trabalhadores ligados aos trabalhadores do campo, né? E aí, por exemplo, muita coisa de Paulo Freire, inclusive os movimentos sociais do campo, utiliza, né, na educação do campo, né? Então, aí serviu também. Então, passou a ser isso, Paulo Freire passou a ser esse demônio para eles, porque promove um tipo de educação mais revolucionária, que para eles não, a educação é perpetuação da classe dominante. A educação deve ser uma educação conservadora, que tende a ter menos conteúdo e mais, vamos dizer assim, era como se é uma educação moral e cívica da época da ditadura militar, ou seja, mais o civismo, mais o hino nacional, mais coisas ligadas à família, sabe, tipo aqueles conventos que as pessoas ficavam naquele período da ditadura militar, uma educação que se aprende a colocar mesa, a fazer, as mulheres fazerem bordados, então, para eles é mais esse tipo de educação, a escola deve ser para isso, e a escola não deve ser um ambiente de política, certo? Então, é mais ou menos nessa conotação. Oi, Patrícia, quer falar? Só relembrando esse momento na UPE, teve até um momento em que aquele Fred Pontes, se eu não me engano. É ele mesmo, Fred Pontes, era o líder deles. Entrou armado no auditório, né? Foi nesse... Assim. Eu estava lá. Foi bem terrível, assim, foi um momento bem violento. Inclusive, essa questão das piadinhas
Quem participava do grupo do CEA ouvia muito ali naquela Xerox, viu? Era um Bastante. grupo. Principalmente daquele menino que começou, né, com a questão das difamações com a professora Janaína, Tarcísio. Era Tássio. Mas tinha aquele da sua sala. Como era o nome dele, Patrícia? Nem me lembro Arley. Da mais. minha sala. Arley, era da sua. Não era da sua sala? Era da sua sala, sim. Era do mesmo grupo dele. Inclusive, algumas vezes, acho que uma foi duas, ele ainda foi pro grupo. Se eu salvo engano, ele não ainda teve foi. jeito, não. Ali não tinha como, não. E aí ele sumiu, ele não terminou o curso, foi embora, não apareceu mais. Desistiu. Mas é como diz minha professora Alexandrina disse que a gente, viu, para vocês aprenderem, minha professora Alexandrina, minha orientadora, que a gente tem sempre que ter os inimigos nas redes. Eu tenho ele no Facebook. Claro. A gente tem que saber sempre onde é que o inimigo está. Eu tenho ele no Facebook, eu estava esquecendo o nome dele. Pronto, gente, vamos lá. Era Arley. Tem uma pergunta aqui de Genária no chat. Pode fazer, Genária. Pode fazer, Karine. O palestrante acredita que o discurso da meritocracia por parte do movimento conservador tem se tornado mais potente ou perdido forças nas instituições públicas, universidades e escolas, após a inserção do ensino remoto? E como desenvolver formas de desconstrução da alienação dentro do processo político por parte dos estudantes universitários? Bom, essa questão da meritocracia, é uma questão sempre, é um argumento, vamos dizer assim, um argumento burguês, vamos dizer assim, um argumento do pessoal da classe dominante, aonde procura colocar para todos que todo mundo é capaz e que as pessoas que se perseverarem muito e que lutarem muito e que serem competentes chegam lá. É um discurso e tal. Agora, se ganhou ou não força, eu acho que não. Na minha opinião, não. Na minha, assim, bem rasteira aqui, viu? Mas na minha concepção, não, porque, pelo contrário, percebeu-se que existe uma gama de alunos da rede pública que não tem acesso a um computador, não tem acesso a um celular. Pelo menos na minha realidade, eu posso falar isso com propriedade, né? Porque tem mãe que empresta o celular dela para outra mãe, para o filho da outra mãe fazer a atividade. Você está entendendo? Então, evidenciou no Brasil uma grande desigualdade entre a rede pública e a rede privada. Isso eu acho que é perceptível. Desculpe, a outra pergunta que foi? Alienação, Wanderson. Como é que, vamos dizer assim, desconstrói? Como é que desconstrói? A alienação, bom, no meu entendimento, a alienação é uma ferramenta, vamos dizer assim, que o sistema usa para inibir movimentos revolucionários de emancipação humana. E isso é usado pelos meios de comunicação, isso é usado na publicidade, isso é usado por toda a totalidade, vamos dizer assim, do sistema capitalista. Então, claro que, aprofundando-se na alienação, Marx vai dizer que tem a ver com trabalho e tal, especificamente com trabalho, mas nesse contexto, claro que a alienação, nesse contexto que você coloca, pelo menos eu interpretei assim, eu interpreto assim, uma maneira que a classe dominante, com o aparato que ela tem, ela ludibria a classe trabalhadora e ela, de certa maneira, torna
a classe trabalhadora alienada. Uma maneira de lutar contra isso é lutar, né? Lutar sempre por emancipação humana e contrariar-se a tudo que é de contra a emancipação humana. A gente tem que ter um norte, no meu entendimento, né? Que tem que ter um norte seguinte: a gente tem que ser contra tudo aquilo que é contra a emancipação humana. Então, a partir do momento que a gente é contra tudo aquilo que é contra a emancipação humana, a gente tem um caminho a trilhar, a gente tem um caminho a trabalhar. E a gente, como professor, como docente, pelo menos de escolas estaduais, no meu caso, que eu estou presente junto à classe trabalhadora, dos filhos dos trabalhadores, a gente tem, eu penso que a gente tem a obrigação de mostrar a sociedade desigual que está aí e mostrar o caminho da transformação social, né, por meio de uma sociedade emancipada, uma sociedade diferente, onde não haja explorados e exploradores, não hajam miseráveis e burgueses, enfim. Eu acho que a partir do momento que dentro da nossa profissão como docente a gente começa a trabalhar isso, começa a esclarecer isso para os alunos, a gente começa a tentar uma sementinha ali para tentar germinar essa semente. Pelo menos eu penso dessa maneira. Mas é isso mesmo, Wanderson. Quando de fato, o que o Wanderson está dizendo, o processo de alienação ele é diretamente ligado com a categoria trabalho, que é uma das grandes categorias dentro das análises marxistas, porque é pelo trabalho que o homem se torna realmente ser social, né? E aí, a alienação, ela é, por excelência, essa separação do trabalho abstrato do trabalho concreto, ou seja, daquela capacidade do pensar e do real, ou seja, hoje na sociedade moderna, hoje e até a pós-moderna, o trabalhador, ele só faz aquilo que é concreto, né? Ele já foi separado, ele já não pensa mais, a condição dele do pensar já foi retirada dele. Né? Então, ele já não é mais proprietário daquilo que ele produz. Então, há uma separação entre o produtor e aquilo que ele produz. Há uma separação entre o trabalho abstrato e o trabalho concreto. Resultado, como é que a gente faz isso do ponto de vista da semente? Certo? Porque isso é um trabalho de semente, sementinha. Um trabalho Genária, da desconstrução é um trabalho de sementinha, certo? Você plantar uma sementinha aqui para ela germinar, certo? Um trabalho de formiguinha, um trabalho de semente. E aí, nesse nosso aqui, nosso grupo, por exemplo, esses dias eu estava escrevendo um artigo, até mandei uma parte para a Andressa, mas eu já desfiz ele todinho, Andressa, porque a gente tem que fazer um artigo lá para a Alexandrina, um livro, estão homenageando a Alexandrina, minha orientadora, e os orientando espalhado pelo Brasil todo, tem que fazer um artigo homenageando, falando dela, né? E aí, nesse feriado, eu peguei para ver se eu conseguia terminar, estou quase terminando, aí já tinha feito uma parte, desfiz todinha, e aí estou fazendo outra, porque eu estou dizendo isso para vocês, por quê? Eu estava falando a partir da questão da praxe e do processo de formação política. Porque o que eu estava querendo mostrar para ela, no artigo dela e falando dela, é como é importante o processo de educação. E como as coisas que ela nos ensinou, isso perpetua para, não só dentro da escala local, que é Sergipe, mas por onde nós estamos, certo? Então, na reprodução nossa e dos nossos alunos, como ela tem conseguido fazer esse processo de reprodução. Então, se eu estou aqui na UPE, nós temos colegas lá na UESB, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, nós temos colegas na UFAUS, que eu estou me lembrando aqui rápido, nós temos colegas na UFES de Feira de Santana, nós temos colegas espalhados por esse Nordeste e pelo Brasil todo. Então, todos eles têm as mesmas, inclusive, eu sempre disse, Andressa, é um grupão que as mulheres são muito fortes, né? Então, é um grupo que as mulheres têm, que o grupo tem em comum toda essa
esse processo de luta e que se fortaleceu com ela. E uma das coisas era bem a questão teórica que ela fazia com a gente, tanto no processo das aulas, como no processo também dos grupos. E não era só do grupo de estudo, no próprio grupo de pesquisa também. Né? Então, aí eu tento mostrar isso, que isso se reproduziu em nós, ela fez isso em nós, e que nós estamos reproduzindo em vocês, que, por sua vez, vocês vão para as escolas de educação básica e que vão conquistar também alunos. Por isso que é uma semente. Conquista todo mundo? Não, porque o comportamento é muito lento, a gente não modifica muito lento. Por isso que eu fico olhando a postura dos meus próprios orientandos, por exemplo, na época das eleições. Certo? Eu fico olhando, né? Eu olho como? Eu olho nas redes. Eu sou uma grande... Vocês acham que nas redes sociais eu acompanho os besterol também, mas eu vejo... Quem falava disso era a Francielma. A Francielma foi dizer assim, por isso é que eu não posto nada no Facebook nem no Instagram, porque eu olho tudo. Eu olho porque eu olho a totalidade da pessoa, certo? Então, o que ela posta para mim diz muito, entende? Então, diz exatamente até onde eu estou chegando, até onde eu estou começando a chegar com os meus orientandos, entende? Então, eu vou fazendo essa leitura. E aí, por isso, eu falava com o Daniel, por exemplo. Daniel, realmente, parece que eu coloco cocô de galinha na cabeça desse menino. Aí, quando o Daniel não estava fazendo, na época, voltava para Ciro Gomes, eu disse, meu Deus, realmente eu mereço, viu? Eu mereço, eu estou aqui, Daniel votando em Ciro Gomes. Mas é assim, não vou dizer, não vote não faça isso. Mas assim, eu fico olhando até onde eu estou chegando, né? Até onde está começando, como é que a leitura está chegando, e a leitura chega, necessariamente, não é só eu entender a leitura, mas eu entender do ponto de vista da transformação de mim, certo? Da transformação de mim. Isso é que eu estava escrevendo, isso é praxis, Andressa, mais Monique, isso é praxis do ponto de vista de como é que a leitura chega em mim, como é que ela me transforma, certo? De como ela me transforma para a ação real, certo? Como é que ela me transforma do ponto de vista da ação real? O que é que eu consigo fazer de real? Entende? Então, essa... E aí, por isso que o método, aí eu falava no texto, tá ficando... Modéstia à parte, até tá ficando um texto bacana. Eu disse, tô falando para a Alexandrina, porque o método não é só uma leitura de mundo, é uma transformação da gente também. É como se fosse uma coisa religiosa, mas do ponto religioso político. Certo? Porque ele faz essa transformação na gente. Isso é praxe, de fato. Quando você consegue fazer a transformação de você e consegue fazer a transformação do outro. E aí, quando você vê, poxa, os alunos, professor, gostei disso, de fato, aí começa a usar os exemplos e começa a ir para a ação a partir daquilo, né? Por isso que eu tento mostrar no texto dela, que ela conseguiu, porque nós temos praticamente as mesmas ações. Só para ter ideia, eu mandei um texto lá para a revista Ana Júlia, o mesmo texto que eu numa revista lá da UESB, mas eu não sei quem vai corrigir, né? Porque eu tenho muitos amigos por lá. Mas na hora, Suzano pegou o texto, e a gente tem que botar o texto às claras, não pode botar o título nos textos quando você manda para uma revista, né? Mas Suzano, quando pegou o texto, ela sabia exatamente de quem era. Sabe, esse texto é teu, né? Porque a gente tem uma leitura muito parecida. Eu não tenho título, mas pela leitura eu sei que é seu, certo? Eu sei que é seu esse texto. Eu disse, não, é de um orientando meu, não é meu, não, é de um orientando meu. Então, veja, a gente se conhece, né? A gente se conhece, por quê? Porque a gente pensa praticamente da mesma forma, tem os mesmos ideais de sociedade, e eu falava disso ela fez um lançamento de um livro e reuniu todos lá. E aí eu falava disso, porque a gente tem em comum isso, a mesma luta de sociedade, a mesma coisa. Então, eu acho que ela conseguiu, a Alexandrina conseguiu, com os orientando dela, fazer esse processo da reprodução do sujeito do ponto de vista político. Eu estou dizendo isso, Genária, porque é isso que a gente tenta fazer, por isso que é um trabalho de sementinha. Quando a gente tem o projeto lá do CEA das escolas, e que o subtema dele é plantando semente, é nessa ideia. O subtema dele é plantando sementes, porque ao passo que os professores trazem os alunos lá, e a ideia da discussão é porque a gente tentar reproduzir o nosso conhecimento do CEA para outros, é um trabalho de semente,
Entende? Vixe, por isso que acho que o povo está me chamando aqui. Entende, gente? É isso. O povo já está aqui da reunião. Entro já, peraí. Então, eu vou. A discussão está boa, Wanderson, mas a gente vai ficar por aqui até pela hora, que o povo vai assistir a aula agora também, e eu também vou para uma reunião.